Procure, amados, o livro de Levítico. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Procure aí, Levítico 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos aprender pelo menos duas coisas importantes hoje. Amém? Levítico 6, a partir do versículo 1. Quando você encontrar, você vai dizer amém. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou que deixou na sua mão, ou roubo, ou que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa, de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos abrir o nosso coração para o Espírito Santo de Deus, para que Ele fale conosco poderosamente nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a Tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora ao Teu povo, vai de encontro a cada vida que está aqui, tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento e olhe para cá. A primeira coisa que nós vamos aprender nessa noite é sobre pecar contra o próximo. Ele deixa bem claro que quando você erra com o próximo, de alguma forma, você está pecando contra Deus. Todas as vezes que você falha com alguém, você está falhando também com Deus. Quando nós queremos que as pessoas elas venham nos ajudar, e todos nós precisamos de ajuda em algum momento, mas antes disso, ajude a pessoa. Quando nós queremos algo do próximo, nós devemos ser os primeiros a fazer isso. Vamos até o Evangelho de Mateus. Vamos lá. Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, e o versículo 12. Então, a maneira que nós tratamos as pessoas reflete, amados, a nossa vida espiritual, quem nós somos. Quando eu entrego a vida para o Senhor Jesus, eu não posso mais tratar as pessoas como eu tratava antes. Agora eu devo tratar ela da maneira que eu quero também que ela venha me tratar. Olha o que o Senhor falou aqui, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Olhe para mim aqui, olhem todos para mim. Certa vez, nós estávamos em um acampamento, aqueles acampamentos com muitos jovens. Então eu pedi para aqueles jovens fazer um círculo, e cada um estava com uma caneta e uma folha de papel na sua mão. Então eu falei assim para ele: olha, você vai colocar nesse papel o que a pessoa que está do teu lado direito você quer que ela faça. Aí você sabe como é que é o jovem. Olha, eu quero que ele plante bananeira,
Eu quero que ele faça isso, que ele faça aquilo, que ele dê uma cambalhota, que ele faça uma careta, não sei. Cada um escreveu o que queria que o seu amigo, que estava à sua direita, fizesse. Aí eu questionei, todos já anotaram? Já. Vamos ver esse primeiro aqui, me dá esse papel. O que você escreveu aqui? Eu quero que o meu irmão aqui da direita plante uma bananeira. Ah, você quer? Então quem vai plantar a bananeira é você. Aí cada um, o que aquela pessoa anotou, quem fez foi ela mesma. Compreendeu o que Jesus quis nos ensinar? Então, aquilo que eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro. Então, todas as vezes, amados, que nós pecamos contra o próximo, nós estamos pecando contra Deus. E outra coisa também, quando aquela pessoa falha com você, aí você vai e perdoa aquela pessoa. Pastor, aquela pessoa falhou comigo, era o meu familiar, aquela pessoa ficou me devendo, mas olha, eu perdoei a pessoa. Então aquela pessoa, você já perdoou, com você já está resolvido. Agora, ela deve pedir perdão também a quem? Ao Senhor. Então, cada às vezes que nós falhamos com a pessoa, nós estamos falhando também com o Senhor. Então, essa seria a primeira coisa que nós deveríamos aprender nessa noite. Mas, o segundo ponto também é importante. Aliás, é esse ponto que eu quero tratar. Vamos voltar para o livro de Levítico. Preste atenção à lei. Levítico, no capítulo 6, a partir do versículo 2. Vamos lá. Amém? Encontraram aí? Diz assim, ó: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou roubo, ou que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Pronto, então você de alguma forma, você ficou com algo que não era seu. Você roubou, ou então aquela pessoa deixou algo com você, mas você não devolveu para ela. Então, segundo a lei, quando acontecia isso, e aquela pessoa era encontrada como culpado, ela deveria devolver para a pessoa aquilo que ela tirou dela. Só que não ficava só nisso. É aí onde eu quero chegar. Vamos aqui no versículo 4. Vamos lá. Será, pois, que como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que o achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quê? A quinta parte. É isso também que está na tua Bíblia? É isso? Olha para mim aqui. Então, se você fosse encontrado culpado, você teria que devolver para aquela pessoa aquele objeto que foi encontrado com você e mais o quê? A quinta parte. Pastor, o que é a quinta parte? A quinta parte, amados, é como se você dividisse algo por 5. Então a quinta parte seria o quê? Seria 20%. Vamos dizer que você teria que restituir para a pessoa essas 5 cadeiras aqui. Então, quando você fosse restituir, você restituiria as 5 cadeiras e mais uma. Seria o quê? Seriam 6 cadeiras. Para você entender melhor, a parte que você deveria devolver seria R$100. R$100 e mais o quinto, seria quanto? Se você entendeu?
R$ 120. Compreendeu? Além de você devolver os R$ 100, você iria devolver mais R$ 20. Então, esses R$ 20 seria a sua punição, para você não fazer mais isso. Então, essa, amados, seria a lei. Quando você fosse encontrado com algo de alguém, e você fosse considerado culpado, você teria que devolver 20% a mais. Vamos aqui, o livro de Números. Passe aí, ó. Você está em Levítico. O próximo livro é o livro de Números. Procure o capítulo 5. Pastor, onde o senhor quer chegar? Vamos já saber. Capítulo 5, versículo 6. Quem encontrou aí? Números capítulo 5, versículo 6. Quem encontrou? Dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o seu pecado que cometeu pela sua culpa, fará plena restituição, segundo a soma total, e lhe acrescentará o quê? A sua quinta parte. Em outras palavras, 20%. Amém? Quem está entendendo até aqui? Compreendeu até aqui? Agora vamos para o Novo Testamento. Você já leu a história do Zaqueu? Quem já leu a história do Zaqueu? O Zaqueu foi aquele homem que subiu numa árvore e o Senhor passou e falou assim para ele: Zaqueu, convenha que eu esteja hoje na tua casa, não foi isso? O Zaqueu era um cobrador de impostos. E muitas vezes, irmãos, ele cobrava os impostos de uma forma ilícita. Ele sabia que roubava as pessoas, mas naquele dia especial, ele queria mudar a sua vida. É como cada um de nós. Mas mudar de vida, ser uma nova criatura, não são só palavras. Vamos ver o que ele fez. É aqui onde eu quero chegar. Vamos até o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 19, e o versículo 8. Aí nós vamos comparar a atitude do Zaqueu, nós vamos comparar com o que dizia a lei. Capítulo 19, e o versículo 8. Quem encontrou? Diz assim, ó: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olhe para mim aqui. Olhe para mim. O Zaqueu, ele fez menos do que a lei ou fez mais? Como foi que ele falou? Vamos ler mais uma vez, ver se você entendeu. Aqui, ó. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quantas vezes? 4 vezes. Aqueles mesmos R$ 100 que nós falamos, como exemplo, se ele fosse restituir 4 vezes, quanto seria? R$ 400. Era para ele restituir quanto, segundo a lei? Está entendendo, não? Vamos voltar. Segundo a lei, era para ele dar o valor, os R$ 100 e mais 20, que era o quinto. Era para dar quanto? R$ 120. Mas o que ele falou que iria fazer? Ia dar 4 vezes mais. Ele faria mais do que a lei queria que ele fizesse. Talvez alguém falou para ele: peraí, Zaqueu, você está exagerando. Você tem que fazer como a lei diz. Não é para restituir 4 vezes, é para restituir apenas 20% a mais. Não, mas eu vou fazer muito mais. Amados, nós vivemos no período da graça.
O próprio Jesus nos ensinou muitas vezes que nós temos que ir além do que diz a lei. Quando você realmente, amados, muda a tua atitude, quando você é realmente uma nova criatura, você vai além. Não, pastor, eu vou fazer mais. Mas olha, amados, você tem a obrigação de fazer só isso aqui. Mas aquela pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai além. Vamos ver aqui. Ainda no Evangelho de Mateus, vamos voltar para lá. Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Olha o que o Senhor nos ensinou. Daqui a pouco nós vamos orar, amados, para que o Espírito Santo ele venha nos capacitar a irmos além. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 20. Quem encontrou aí? Ele diz, ó: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, o que é que ele diz? Que você tem que ir além. Não fazer, amados, simplesmente porque é uma obrigação. Olha, quando você veio para a igreja hoje, você veio por obrigação ou você veio porque você ama a Deus? É obrigação você vir para a igreja? Não. As portas da casa do Senhor estão abertas tanto para você entrar como para sair. Você veio para a casa do Senhor porque você ama a Deus, amados. Nós não temos obrigação de nada. Nós fazemos as coisas para Deus porque nós amamos ao Senhor. E olha o que ele falou aqui, ainda no capítulo 5, a partir do versículo 38, que ele diz, ó: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ah, pastor, estão me obrigando a fazer algo. Meu amigo, eu vou fazer mais. Por quê? Porque agora você é uma nova criatura. O Zaqueu, ele não queria mais, irmãos, viver daquela forma. Ele queria mudar a sua vida. Então, aquilo que ele fez, olha, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu pergunto para você, ele tinha essa obrigação? Tinha? Não. Segundo a lei, o que ele deveria devolver era o valor que ele roubou e mais 20%. Mas ele foi além para provar que ele era, amados, uma nova criatura. Eu pergunto para você, será, amados, que o Zaqueu ele ficou mais pobre? Não. Porque Deus, ele honra, amados, a nossa atitude. Quando nós realmente queremos ser novas criaturas, nós temos que mudar. Nós temos que demonstrar frutos do arrependimento. Não são só palavras, amados. O Evangelho não são só palavras. O Evangelho são atitudes. Vou dar um exemplo para você. Isso aconteceu comigo, irmãos. Eu estava chegando em casa certa vez, mas como sempre, principalmente de dia, muito apressado. Tinha que fazer algo. Eu cheguei em casa naquele dia, mais ou menos meio-dia, 1h, para comer rápido e voltar. Na hora que eu chego, uma pessoa da rua tinha sido acidentada e precisava de alguém para levar para o hospital. Ele olhou para mim: o senhor pode me levar para o hospital? Meu amigo, é logo naquele dia que você tem 1001 coisas para fazer, irmãos. É dessa forma que Deus prova você, se você realmente mudou. Aí eu olhei para ele: posso. Aí levei ele, irmãos.
Aí dentro do carro mesmo eu já fui pregando para ele: olha, Deus te deu um livramento. Agora eu pergunto para você, irmãos, se eu não tivesse levado essa pessoa para o hospital, quando eu fosse pregar sobre Jesus para ele, o que é que ele iria me dizer? O evangelho não são só palavras. Então o que o Zaqueu queria fazer? Ele queria provar que realmente mudou. E realmente ele mudou. Vamos lá, Evangelho de Mateus ainda, no capítulo 3 agora, a partir do versículo 8, ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo, que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Diga amém. Amados, quando eu vejo essa pessoa agora, eu posso falar de Jesus para ela. Mas já imaginou, irmãos, se eu não tivesse feito isso? Olha, eu não vou poder te levar porque eu estou com muita pressa. Amados, eu não tinha nem como olhar para essa pessoa, e essa pessoa mora na minha rua. Ah, pastor, eu vou fazer a obra quando tudo estiver organizado, olha, estiver bem bonitinho, eu vou fazer. Não é assim. Ele prova você no dia que parece que está tudo virado, que você está com mais pressa. É nesse dia que ele vai provar você. Aí você faz, irmãos, porque há coisas que são importantes. Lembra daquele samaritano que ajudou aquele homem que ficou quase à morte? O sacerdote passou e não ajudou. O levita passou e não ajudou. Quem ajudou foi o samaritano. Então, aquele valor, voltando lá para o livro de Levítico, antes de orarmos, o valor que deveria ser devolvido era apenas 20% a mais. Ele foi além. É dessa forma que Deus ele quer que a gente faça, amados, que a gente vá além, porque no fim quem vai nos honrar é o Senhor, não é o homem, amados. Não espere, amados, a honra dos homens. Não, a honra no final é Deus que vai nos dar. Vamos finalizar aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, antes de orarmos. Vamos pedir ao Senhor nessa noite os frutos do arrependimento. O Espírito Santo de Deus é que nos faz, amados, tomar atitudes como essa. Não é fácil, irmãos. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 9. No nome de Jesus. É dessa forma que Deus faz. Quando tudo parece, amados, que nada vai acontecer, mas é nesse dia que Deus faz o milagre. Diga amém por isso. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 9, diz assim, ó: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros nesse negócio. Amados, se você não sabe, Zaqueu significa puro. Então o Zaqueu era, amados, na sua essência, uma boa pessoa.
ele não conhecia era o Evangelho. Quantas pessoas que nós conhecemos, pastor, é uma boa pessoa, mas quando bebe, olha, coloca tudo a perder. E existem pessoas assim ou não? São excelentes, você pode trabalhar com elas, você pode confiar nelas, elas não têm o Espírito Santo. O Zaqueu, o que ele não tinha, amados, era paz no seu coração. Desde sempre ele aprendeu de uma forma errada a enganar os outros, a tirar proveito de uma situação. Mas naquele dia, em especial, o Senhor foi até a sua casa e a sua vida foi transformada. A palavra de Deus diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, amados. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ele nos dá a condição de darmos frutos do arrependimento. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu quero que você aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.